Semana que acaba, semana que começa. A semana passada foi dominada completamente por bancos centrais. Nos Estados Unidos, a Reserva Federal subiu a sua taxa 25 pontos base para o intervalo 4,50-4,75 e com as atenções todas voltadas para a comunicação que se seguiu à decisão de taxas por parte do Fed. O Sr. Powell foi menos conseguido, digamos, na sua tentativa de convencer os mercados de que o Fed continuaria a subir taxas de juros e a mantê-las durante bastante mais tempo aos níveis atuais, na medida em que a sua comunicação foi um pouco mais dovish do que gostaria de esperar, inclusive colocou-a de alguma forma muito próxima dependente já de dados futuros da economia, em que o mercado viu isso já como um sinal de que poderia estar perto o fim do ciclo de subida de taxa de juros, apesar do Sr. Powell dizer por variadíssimas vezes que o trabalho ainda não estava feito, que ainda não estava terminado e que o Fed continuava bastante comprometido no combate à inflação. Mas ainda assim os mercados, digamos que não o ouviram tão bem quanto isso, na medida em que as taxas de juros caíram bastante naquele momento e com o dólar também ele próprio a cair. Mais tarde tivemos o Banco Central Europeu, em que a senhora Christine Lagarde foi um pouco mais bem conseguida na mensagem de convencer os investidores e o mercado de que continuaria, que o Banco Central Europeu continuava forte na sua atitude para com a inflação, subindo taxas de juros 50 pontos base, como o mercado também já sabia, na medida em que já tinha sido explicitamente dito que iria subir 50 pontos base, e fê-lo praticamente outra vez para o próximo mês, em que já deu como uma base de trabalho os 50 pontos base para os 50 pontos base de subida de taxa de juros no próximo mês. O mercado continua indeciso o que acontecerá depois, mas já está a descontar os tais 25 pontos. O euro nessa altura ganhou, as taxas de juros também caíram um pouco, mas não tanto quanto nos Estados Unidos. Isto era uma prova de que, de facto, a mensagem passada pela senhora Christine Lagarde foi mais bem conseguida do que anteriormente com o responsável do Fed. Também tivemos ainda o Banco de Inglaterra a subir taxas, subiu também 50 pontos base, mas aqui o Sr. Andrew Bailey deu mais indicações de que poderá estar bastante perto o fim de ciclo de subida de taxas de juros. O mercado está a contar com mais 25 pontos, ele próprio também deu de alguma forma a abertura para isso e deu obviamente sinais de que vai abrandar o ritmo de subida de taxas de juros, mas mais do que isso vai colocá-las dependente das datas bastante mais rápido definitivamente do que o Banco Central Europeu ou mesmo a própria Reserva Federal. Obviamente que aqui a Libra também sofreu um pouco em consequência deste posicionamento mais dovish por parte do Banco de Inglaterra, talvez não esperado desta forma pelo próprio mercado financeiro. A alterar um pouco a situação toda tiveram os dados económicos e mais no final do dia, como já vamos ver. Se tivermos logo no início da semana que eram importantes os dados da inflação na Europa, a inflação caiu de 9,2% para 8,5%, bastante abaixo daquilo que se estava à espera, dos 9%, mas atenção aqui que não temos os dados da Alemanha, que por razões de ordem técnica tiveram que ser adiadas a sua divulgação para esta próxima semana. Portanto, aqui nestes dados não temos os dados referentes à Alemanha, que poderão fazer subir um pouco aqui estes dados da inflação e que vamos ver daqui a umas semanas com a revisão destes mesmos dados. Nos Estados Unidos tivemos um ISM em que o setor manufatureiro continua a cair e o setor de serviços acelerou bastante. Isto numa altura já depois do Fed e numa altura ainda por cima, depois dos dados do mercado de trabalho que cilindraram completamente toda e qualquer previsão. As previsões andavam na ordem dos 190 mil novos postos de trabalho máximo e o número que saiu foi acima de 500 mil. Foram 517 mil novos postos de trabalho criados no mês de janeiro. Obviamente que isto fez com que os mercados começassem a olhar
para aquela parte que não tinham ouvido do Sr. Jerome Powell, quando ele dizia de que o trabalho ainda não estava feito, que iam continuar a subir taxas e que iam ficar durante bastante mais tempo do que isso. E os mercados aqui sim reagiram em conformidade com isso e não como da forma mais branda com que viram as palavras do Sr. Powell logo na quarta-feira a seguir à tal reunião do Banco Central. Também, ainda aqui nos dados do mercado de trabalho, tivemos obviamente com estes números uma descida na taxa de desemprego, caiu de 3,5 para 3,4, um mínimo dos últimos 40, 50 anos, por aí, e os salários continuam a subir à razão que estavam até agora, portanto era a única parte boa, digamos, para o Fed, em que não há uma aceleração tão grande no preço do trabalho, como poderia ao princípio sugerir este aumento de postos de trabalho que os non-farm payrolls mostraram. Os resultados, a época da apresentação de resultados continua em força, tivemos bastantes resultados de empresas bastante fortes, em que aqui assim foram também um pouco mistos, ainda assim conseguiram suportar os mercados em termos de confiança dos investidores, apesar de a Apple falhar um pouco com as projeções, a Amazon com as receitas, mas a Meta, por exemplo, teve uma subida forte de utilizadores e com projeções futuras bastante interessantes, o que aqui suportou de alguma forma também os próprios mercados acionistas. Mercados acionistas esses que esta semana terminaram o mês de janeiro, que foi um excelente mês. Podemos dizer que, por exemplo, em Hong Kong o Hang Seng ganhou mais de 10%. O Nasdaq ganhou neste mês de janeiro, no mês de janeiro, mais de 10% também. Na Europa não tivemos mais de 10%, mas tivemos o Eurostock 50, que terminou com uma valorização de muito perto de 10%, de 9,7%. Esta semana os mercados já tiveram um pouco mais mistos, aliás era normal que com todos estes bancos centrais a subir taxas e ainda por cima com estes dados económicos, que as coisas também acabassem por ter aqui alguma volatilidade, aliás como nós já tínhamos visto a semana passada que provavelmente iria acontecer, e isto realmente os mercados terminaram efetivamente mistos. Na Ásia a China acabou a perder, em ganhos acabou a ganhar a Austrália e o Nikkei no Japão, mas com ganhos pouco relevantes, estamos a falar da volta dos 0,5%, 0,7%. Na Europa os ganhos já foram bastante melhor, tivemos ganhos à volta dos 2% esta semana, enquanto nos Estados Unidos fomos desde praticamente flat no Dow Jones, que acabou a perder marginalmente 0,17%, 15%, até ao Nasdaq, que tem vindo a ganhar nos últimos tempos com as taxas de juro, as yields obrigacionistas a cair, e mais uma vez foi impulsionado e acabou a semana a ganhar cerca de 3,3%. Por cá, por Portugal, bom, o PSI 20 andou um pouco contra a corrente do que foram os mercados na Europa e perdeu ligeiramente, 0,21%. Com a Mota-Engil uma vez mais a ser líder dos ganhos, com mais uma semana de ganhos e desta vez a cerca de 10%, e a Galp a liderar as perdas, tendo caído cerca de 4,5%. No mercado cambial, obviamente que a volatilidade aumentou e aumentou bastante, o dólar fez novos mínimos, o índice do dólar caiu fez um mínimo à volta de 170, o euro-dólar subiu acima de 1,10 pela primeira vez desde abril do ano passado, de 2022. O iene teve ganhos bastante fortes quando as yields caíram, mas que acabaram por perder no final do mês, no final da semana, com os fortes números do mercado de trabalho norte-americano. A Libra acabou por perder e inclusive o Libra-dólar terminou a semana já bastante perto de 1,20, lembro que começámos a semana à volta de 1,24. A coroa norueguesa continua a perder com
os preços da energia e do petróleo, nomeadamente, a pressioná-la, e o dólar australiano também caiu, recuando dos ganhos da semana passada, com o preço das commodities também em baixa. No mercado das commodities, vemos o ouro e o petróleo, mas o petróleo perdeu esta semana cerca de 8%, com o Brent a terminar abaixo dos 80 dólares por barril, o que já não acontecia também desde o princípio do ano. O ouro também caiu à volta de 3%, aliás, todas as commodities esta semana tiveram um recuo de forma global, desde os metais preciosos aos metais industriais, como o cobre, por exemplo. Esta semana que vem vai ser um pouco mais calma, diria eu, digamos, a semana da ressaca de dados económicos como aqueles que vimos, que, digamos, que surpreenderam tudo e todos, de ressaca dos bancos centrais e das comunicações mais ou menos conseguidas que tivemos na semana passada, e portanto esta semana vamos continuar a ver exatamente onde é que os mercados a digerir tudo o que se passou na semana passada. Começamos por exemplo, estarmos atentos a Jerome Powell, que vai ao Economic Club de Washington, em que provavelmente vai dizer mais algumas palavras melhor do que aquelas que provavelmente conseguiu dizer a seguir à reunião do Fed, e que vai comentar, ou pelo menos lhe será perguntado, e deverá comentar alguma coisa em termos dos mercados, dos dados do mercado de trabalho que saíram na sexta-feira completamente acima de qualquer projeção, de qualquer previsão. Os números, os dados económicos também, do que é que temos esta semana? Eu iria dizer que o PIB no Reino Unido será bastante atento, nem que mais não seja para vermos até que ponto é que o Banco de Inglaterra se vai mesmo parar ou não, ou se vai ainda dar aqui mais alguma subidinha de taxas de juros. Obviamente que vamos estar bastante atentos aos níveis de inflação na Alemanha, até para ver o que é que acontece com os de inflação da zona euro na semana passada, e nos Estados Unidos vamos ter a confiança do consumidor da Universidade de Michigan, que vai ser bastante também acompanhada, até para vermos o que é que está a acontecer depois daqueles números que nós vimos na semana passada do mercado de trabalho. Vamos ter mais bancos centrais, de menor importância, obviamente, do que as da semana passada, mas ainda vamos ter o Reserve Bank of Australia, que é provável que suba 25 pontos base a sua taxa de juros, e ainda de destacar também o banco sueco, o Riksbank, que deverá subir entre 25, o mercado está dividido entre 25 e 50 pontos base na subida da taxa de juros para este mês. Teremos a continuação das empresas a apresentar resultados. Desta vez temos empresas como a Uber, a Walt Disney, a Pepsi, a BP. Portanto, vamos ter aqui assim mais uma semana bastante preenchida de dados de empresas. Só do SP500 são cerca de 90, 95 empresas que vão apresentar resultados durante esta semana. Portanto, uma boa semana para todos. Bons negócios, e para a semana cá estaremos uma vez mais. Até lá!